Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Rogério Santos. Vamos para mais uma resolução de exercício? Vamos resolver exercício? Então a gente vai resolver aqui uma questão daquelas que são muito comuns de cair nas provas, tá? Nas provas do Enem, nas provas dos vestibulares. Aquele problema com blocos, onde a gente tem que determinar a aceleração e as trações no fio, tá joia? Então vamos para um esquema aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer e como a gente vai resolver questões desse tipo, beleza? Então vamos lá, vamos ver. A gente tem aqui no quadro, então, um esquema em que a gente tem dois blocos. Esse bloco aqui, que é o bloco B, ele está apoiado sobre uma superfície plana, tá? Uma superfície plana, horizontal e sem atrito. E esse bloco está ligado a um outro bloco, que é o bloco A, que está aqui pendurado aqui através dessa corda, tá? Eles estão ligados através dessa corda e esse bloco A está aqui pendurado. Então, a gente tem duas coisas para determinar nesse sistema. Primeiro, vamos determinar a aceleração desse conjunto. E, segundo, vamos determinar qual é a força de tração no fio, tá bom? Então, o que a gente vai fazer logo em seguida é determinar todas as forças que atuam em cada um desses blocos aí. É importante a gente saber quais são as forças que atuam em cada um deles para que a gente possa fazer a análise da melhor forma possível. A gente, então, agora vai representar todas as forças que atuam em cada um desses blocos aí. Pessoal, vou fazer uma observação aqui, que na resolução desse problema, a gente vai representar apenas as forças que estão na direção do movimento, tá joia? Só as forças que estão na direção do movimento de cada um dos blocos, porque são exatamente elas que nos interessam para essa resolução. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Então muito bem, pessoal, acabei de representar ali todas as forças que estão na direção do movimento de cada um desses blocos. Então ficou da seguinte maneira. No bloco A, a gente tem aqui duas forças verticais, que o movimento do bloco A é um movimento vertical. Então eu representei as duas forças verticais. A primeira delas é a força-peso do bloco A. É a força-peso que atua sobre o bloco A e ela é aqui orientada para baixo e eu representei por PA. E aqui em cima tem uma força de tração na corda, que eu representei pela letra T. Então, no bloco A tem apenas essas duas forças atuando sobre ele, a força-peso e a força de tração devido ali à corda. E no bloco B, a gente tem aqui a força de tração na corda também, né? Aqui no bloco B a gente também tem forças verticais, só que elas não estão na direção do movimento, por isso que elas não foram representadas ali. Então aqui no bloco B a gente tem representado apenas a força que está na direção do movimento dele, que é um movimento horizontal. E aqui no bloco A são duas forças representadas na direção do movimento, que é um movimento vertical. Muito bem, então agora a gente vai determinar a aceleração desse conjunto aí. Pessoal, por princípio, essa corda aqui, ela é inextensível, ou seja, ela não estica, tá? E ela também não tem massa. Então, pessoal, por princípio, essa corda aqui que liga esses dois blocos é considerada inextensível, ou seja, ela não estica, e também ela é considerada sem massa, tá? Então a gente vai calcular aqui nesse exemplo a aceleração desse conjunto aplicando a segunda lei de Newton. Então agora, o que a gente faz? A gente escreve a segunda lei de Newton, a fórmula que representa a segunda lei de Newton, e vai ficar da seguinte maneira. Muito bem, pessoal, acabei de escrever aqui a representação da segunda lei de Newton. E aí agora a gente tem que fazer as substituições devidas ali para poder fazer esse cálculo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir aqui, no lugar de FR, o valor da força resultante. Bom, pessoal, o que é a força resultante? É aquela força que é responsável por fazer o sistema se mover, tá? Então, olhando aqui no nosso sistema, a gente vai ver que a força responsável por fazer com que esse movimento aconteça é justamente o peso do bloco A. Essas duas forças aqui, a gente pode considerar que são forças internas a esse sistema e elas se anulam, tá? Então, a força que faz com que esse sistema se mova, e ele vai se mover da seguinte maneira. O bloco A vai descer e esse bloco B vai se mover para a direita. A força responsável por fazer isso é essa daqui, o peso do bloco A. Então, ela é a força resultante. Então, eu vou substituir aqui, no lugar
da força resultante, eu coloco o peso do bloco A. Então vai ficar PA igual a M vezes A. Lembrando que o que a gente quer nesse problema é descobrir o valor da aceleração desse sistema aí. Então a gente tem que descobrir aqui o valor da massa do bloco A. Bom, a gente já viu que para determinar o peso de um objeto, basta você pegar e multiplicar a massa dele pelo valor da aceleração da gravidade no local onde ele se encontra. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, no lugar aqui, ó, de PA, vamos colocar a expressão do peso do bloco A, tá bom? Que vai ser assim, ó, M vezes G. Essa massa aqui é a massa do bloco A, não confundam com essa daqui. Essas massas são diferentes, então aqui ó, é a massa do bloco A. E aqui do outro lado vai ter M vezes A. Bom, vamos ver aqui. MA é a massa do bloco A. A gente tem esse valor? Temos. A massa do bloco A vale 1 kg. Aqui é a letra G que representa a aceleração da gravidade, que para esse problema a gente vai considerar como esse valor aqui, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Essa letra M, pessoal, aqui é que está um detalhe. Aquela letra M ali representa a massa do conjunto, tá? Aqui, ó, essa letra M aqui é a massa do conjunto. Então, na hora de fazer a substituição, eu vou colocar a soma da massa dos dois e vai ficar da seguinte maneira. Então, muito bem, pessoal, acabei de fazer a substituição, olha aqui como ficou. No lugar de MA, eu coloquei a massa do bloco A, que está aqui, vale 1 kg. No lugar da letra G, eu coloquei a aceleração da gravidade, o valor da aceleração da gravidade, que é 10. Eu tirei daqui, tá? É uma informação que foi dada aí pelo problema. Essa massa aqui é a massa do sistema. Então, confere comigo. O bloco B tem massa de 9 kg, está bem aqui? E o bloco A tem massa de 1 kg. Então, a massa total desse sistema vale 10 kg, tá? Foi o valor que eu coloquei aqui. Muito bem, então agora a gente simplesmente resolve essa equação para encontrar o valor da aceleração aí. Vai ficar assim, ó, 1 vezes 10 a 10 igual a 10A. Pessoal, raciocina aqui comigo. Qual é o número que multiplicado por 10 dá 10? A única resposta possível é 1. Então, a aceleração desse conjunto aí vale 1 metro por segundo ao quadrado. Perceberam como que a gente calculou essa aceleração? Então vamos revisar rapidinho. A gente aplicou a segunda lei de Newton. Esse FR é a força resultante, ou seja, é a força líquida, digamos assim, que faz com que o sistema se mova. Nesse caso aqui, a gente percebeu que a força que faz esse sistema se mover é o peso do bloco A. Então, por isso que eu substituí FR por PA. Então ficou assim, PA igual a M vezes A. Bom, PA é a massa, é o peso do bloco A. Então tá aqui, ó, MA vezes G. Eu substituí aqui, ó. No lugar de PA eu coloquei MA vezes G, igual a M vezes A. E aí substituí os valores, lembrando que esta massa aqui é a massa do conjunto, soma as duas, dá 10. Resolvendo, encontrei a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, assim que a gente determinou a aceleração desse conjunto. Agora, a nossa tarefa é determinar o valor da tração naquela corda ali. Esse valor aqui, ó, o valor da corda. Ou melhor, o valor da tensão nessa corda. Vamos ver como que a gente faz esse cálculo. Pessoal, então para calcular o valor da tensão na corda, a gente vai aplicar novamente a segunda lei de Newton para poder fazer esse cálculo aí. Só que tem um detalhe, qual das duas forças T a gente vai calcular? Lembrando que da terceira lei de Newton a gente sabe que essas duas forças aí, elas vão ter o mesmo valor. Aquela corda ali, ela serve simplesmente para mudar a direção da força. Lembrando que aquelas forças T, essa força T aqui, mostrando para vocês, elas têm o mesmo valor, tá? A corda ali, ela simplesmente serve para transmitir essa força de uma extremidade até a outra. Mas os valores delas são exatamente os mesmos. Então a gente vai calcular aplicando a segunda lei de Newton. Mas qual das duas a gente vai calcular? Essa daqui ou essa daqui? Pessoal, a dica de ouro para a gente resolver esse problema é a seguinte. Você vai observar qual é o objeto sobre o qual tem o menor número de forças atuando. É o bloco A ou o bloco B? Vamos dar uma olhada no desenho.
Então, aqui observando no desenho, no bloco A nós temos duas forças atuando, o peso e a força de tração na corda. E lembrando que são forças na direção do movimento, tá? Então, aqui no bloco B, a gente tem que, na direção do movimento, tem apenas uma força. Então, essa vai ser a nossa grande dica. A gente vai utilizar o bloco B, porque nele só tem uma força atuando na direção do movimento. Isso vai me facilitar na hora de determinar o valor da força resultante aqui. Vai me ajudar a determinar, a enxergar, a perceber ali quem é a força resultante sobre o bloco B. Bom, se só tem uma, essa única força é a força resultante. Então, eu vou substituir aqui. No lugar de FR, eu coloco T. Então, vai ficar T igual a M vezes A. Lembrando que agora a gente está aplicando essa regra sobre o bloco B. Então, essa massa aqui é a massa do bloco B. Vou colocar aqui, ó. É a massa do bloco B. Vamos substituir os valores, então. Vai ficar assim, ó. T igual a massa do bloco B, só para a gente lembrar, a massa desse bloco aqui vale 9 kg. Então, vou levar para lá esse valor. Vai ficar aqui, ó, 9. E essa aqui é a aceleração do bloco B. Quanto que vale a aceleração do bloco B? A gente já calculou. Essa aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos levar esse valor para lá também. Então, tá aqui. Daí, a gente vai ter que a força de tração que tem na corda vale 9 vezes 1, que vai ser igual a 9 newtons. Pessoal, olha só. Essa força de tração que a gente calculou é essa daqui, né? Que é a que atua sobre o bloco B. Porém, ela tem o mesmo valor que a força de tração que está sendo aplicada aqui sobre o bloco A. Tem o mesmo valor, tanto essa quanto essa daqui. E assim a gente responde as duas perguntas do nosso problema. A aceleração do conjunto vale 1 metro por segundo ao quadrado e a força de tração no fio vale 9 newton. Então, esses dois valores estão bem aqui. Aí está, então, a resolução de um problema típico utilizando blocos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa resolução, deixem aí nos comentários que a gente vai responder para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.